Olá, saudações. Eu estou gravando aqui um vídeo sobre visão sistêmica para líderes. Este vídeo aqui, ele é muito interessante porque ele visa proporcionar assim uma nova visão, né, para melhorar o desempenho e obter assim um diferencial qualitativo profissional, tanto para todos os profissionais, e para líderes, e para executivos, para gerentes, né? É um vídeo assim que serve para todas as áreas profissionais de uma certa forma. Agora, a visão, ela é sempre o aspecto mais importante do êxito de um profissional. Com que visão que você trabalha? Se você tem uma visão ampla, ou se você tem uma visão menor, se você tem uma visão mais mecanicista, ou então uma visão mais sistêmica. Então, a visão sistêmica é uma visão mais ampla, e isso possibilita você ter assim, um diferencial qualitativo muito grande. Então, eu já quero começar falando assim que o sistema ele vai ser sempre um conjunto de partes interdependentes. Então, são várias partes interdependentes de um todo, né? E que essas partes, elas funcionam, então, assim, de uma forma integrada e de uma forma bem coordenada, buscando sempre atingir objetivos comuns. Então, o sistema sempre tem um objetivo comum, ele funciona em torno de um objetivo, né? Então, na atualidade, os líderes eles precisam ter assim, uma capacidade de preparar pessoas, de preparar equipes, de preparar empresas para atuar num novo mundo, muito mais complexo. É o mundo da renovação digital, das indústrias 4.0 e também das ferramentas ágeis. Então, o mundo realmente está bastante complexo e adaptar-se a esse novo mundo não é possível assim uma visão simples, é preciso ter uma visão sistêmica e também uma visão da própria sabedoria interna para lidar com essas questões. Então, ao longo do vídeo aqui, eu vou explicitar os diferentes componentes de um sistema, né? Existem diferentes tipos de sistema. Existe, por exemplo, o sistema humano, né, que é o sistema das pessoas e das suas organizações. Existe o sistema natural e regenerativo e também os sistemas construídos. Então, os sistemas humanos são as pessoas, as suas organizações, uma empresa, né? Aquilo é um sistema humano que está ali, porque as pessoas estão ali trabalhando em função de um objetivo comum, né? O sistema natural, ele é o quê? É a nossa natureza e ele se regenera por si. Então, é algo que está totalmente interligado, um ecossistema, e ele é também regenerativo. E os sistemas construídos, eles são um pouco mais simples. É, por exemplo, um carro, é uma ponte, aonde não se exige assim um pensamento muito complexo, a visão às vezes mais mecanicista, analítica, ela trabalha muito com sistemas construídos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que sistemas naturais e sistemas humanos, eles sempre são complexos nas suas interações. Eles têm interações, eles têm interconexões, eles têm interdependências e polaridades, polos de força. E nesses sistemas não existe sempre uma única resposta, né? Às vezes há várias respostas para uma questão, ou às vezes nem há uma solução definitiva, sabe? Então, essa é uma questão assim que exige uma mudança de visão, uma mudança de paradigma, porque estamos entrando num mundo além do pensamento comum, do pensamento analítico, do pensamento mecanicista. Então, eu vou explicitar aqui um sistema, em primeiro lugar. Então, o sistema é algo que tem uma pele, não é? Que você está vendo aqui no desenho, e ele tem uma flechinha de entrada e uma flechinha de saída, sabe? Então, existem as entradas no sistema e as saídas. Então, o sistema ele é um processo de transformação, de conversão energética. A gente chama também de alomorfização, mas não vamos complicar muito, não. É o processamento em si. Então, tudo se processa no sistema. E esse sistema ele tem essa pele entre a faixa interna e a faixa externa. Então, essa pele ela pode ser mais permeável, menos permeável. Por exemplo, uma empresa ela precisa se comunicar com a faixa externa, com o público externo, com os clientes. Então, ela tem uma capacidade de permeabilidade de dentro para fora
e também ela recebe influências de fora para dentro. Então, existe essa pele, né? E você precisa ver em cada sistema, porque às vezes existem sistemas mais fechados e sistemas mais abertos. Então, isso é uma questão que precisa ser levada em conta. Às vezes, sistemas muito abertos, eles tendem a se desorganizar muito rápido. Sistemas muito fechados não conseguem se reorganizar de uma forma adequada. Agora, um sistema também, ele tem os seus ciclos, então ele é movimento, todo sistema é um movimento, e todos os movimentos são por ciclos, então existe um início, tem um final, e aí tem novo início, novo final, dos pequenos ciclos e dos grandes ciclos. Então, quando um sistema ele vai para um novo tempo, para um novo ciclo mais organizado, ele se organiza mais fortemente, a gente chama isso de sintropia. Então, existe o quê? Um processo sintrópico, é mais organizado. Vamos dar um exemplo. Você começa uma empresa de uma forma simples, mas com o tempo você vai adquirindo mais maquinário, mais um computador, mais isso, mais aquilo, você organiza seus processos, aí começa um novo tempo mais organizado. Então isso a gente chama de sintropia. Ao mesmo tempo, algumas máquinas ficam obsoletas, alguns processos ficam obsoletos, né? E isso é a entropia. Então, algumas coisas morrem e algumas coisas se elevam para um novo nível. Então, esse é o movimento de um sistema. Agora, um sistema sempre tem subsistemas. Vamos pegar assim o exemplo de uma pessoa. O ser humano é um sistema, a gente tem entradas e tem processamentos internos e tem saídas. Agora, cada órgão meu coração, meu pulmão, etc., também tem entradas e tem saídas. Então, nós sempre vamos ter subsistemas dentro de cada sistema. E dentro de cada subsistema, outro subsistema, até você chegar, né, praticamente no átomo, ou até bem menos que o átomo. E um sistema maior, que é o sistema universo. Então, o sistema é um processo extremamente dinâmico, né, com processamentos, com sintropia e entropia, com entradas, com saídas, e várias outras questões internas que existem dentro, né, de um sistema. E aí é interessante a gente começar a ver e perceber esses vários sistemas. Um outro processo que tem no sistema é o que a gente chama de feedback regulador. Então, um sistema ele dá uma saída. A própria saída é um sistema, mas de acordo com a saída de um sistema, eu posso ver como está o processamento. O processamento está bom, não está bom. Ou eu posso também, né, fazer uma regulagem no processamento. Opa, não está bom, vamos regular. Então, o feedback regulador é para isso. Né? Você, de repente, tem lá uma azia no seu estômago. Então, você vai lá tomar um antiácido. Então, isso seria uma regulagem lá do seu estômago, por exemplo. Ou o motor do carro não funciona bem. Você vai lá e dá uma regulada no motor, porque ele está rateando, né? E aí você dá uma regulada. A regulagem pode ser não só sobre o processamento, mas pela entrada. Aquilo que o sistema recebe de entrada já vem com dificuldade, já vem com problemas. Então, você pode regular também as entradas do sistema. De repente, eu olho uma determinada comida, eu digo assim, e essa comida aqui tem alergia, não vai bem, não vou comer essa comida. Então, você regula a entrada, eu não vou comer. Sabe? Então, os feedback, a regulação, ela é em cima do processamento das entradas. Então, o sistema ele já começa a se complexificar, mas ele tem mais níveis de complexificação do que isso, obviamente. Né? Vamos dar alguns exemplos de sistemas para isso ficar muito claro. Então, por exemplo, um átomo é um sistema, né? Ele sempre vai ter entradas, os fótons que batem ali, né? Então, isso vai gerar o quê? Um salto quântico dos elétrons para uma nova camada, então é um sistema. Uma célula é um sistema, você pode ver que a célula, né, humana ou qualquer célula, né, de um animal, de um ser vivo, ele tem vários componentes e esses componentes estão se regulando entre si, né, e é um sistema fechado, mas com uma determinada pele, porque ele recebe alimentos, ele também emite alguns produtos da célula que vão para a corrente sanguínea. Você pode ver o corpo humano,
né? O corpo humano ele é um sistema, mas dentro desse eu tenho o sistema circulatório, né? O sistema dos meus ossos, por exemplo, o sistema digestivo, né? O sistema nervoso ou o sistema respiratório. E você pode ver que todos esses subsistemas eles estão dentro do sistema humano, um interagindo com o outro o tempo todo, né? Por exemplo, uma pessoa também, trabalhando numa bancada de trabalho, ele é uma pessoa que tem entradas, ele processa de alguma forma, ele dá uma determinada saída. Um grupo de pessoas também, sabe? Então, às vezes, eu, quando ministro cursos, eu sinto, né, que o grupo está precisando de uma determinada intervenção. Então, ele está precisando receber uma injeção de energia. Então, eu faço determinadas coisas para que aquele grupo se energize e comece a recuperar o seu movimento. Então, um grupo ele tem altos e ele tem baixos, né? Então, pessoas trabalhando numa sala, pessoas trabalhando numa equipe também é um sistema, ou uma empresa como um todo, uma refinaria aqui, por exemplo, que eu estou colocando. A própria refinaria tem entradas, tem saídas. Dentro disso tem sistemas humanos, porque tem pessoas trabalhando lá dentro. Então, é um sistema construído, né, com uma determinada finalidade. Né? Ou então um avião também, ele tem entradas, recebe combustível, etc. Ele recebe o empuxo do motor para ele poder voar e por aí vai. Então, você vai ver que um avião é um sistema. Dentro do avião, nos atendimentos às pessoas também é um sistema, né? Ali tem o sistema de funcionamento do avião, o funcionamento mecânico, o funcionamento dos computadores internos, tudo é sistema. Então, quando eu começo a perceber os sistemas, eu vou além da visão mecanicista, da visão mais analítica, a visão das partes, a visão de uma parte. Não, eu tenho que ver o todo funcionando, né? E saber qual é o sistema que eu preciso realmente verificar. O próprio sistema solar, né? Aliás, a própria Terra, né? Ele é um planeta que recebe entradas e que tem determinados, digamos assim, processamentos, as marés altas, as tempestades, os vulcões, etc. Né? E ele também dá determinadas saídas, ele responde. Né? Então, você pode ver o sistema solar até a gente chegar no sistema universo, se a gente quiser. Mas não vamos viajar tão longe, tá, gente? Vamos ficar aqui nos exemplos dos diferentes sistemas, né? E agora, o que eu quero fazer com você? Eu quero trazer para você uma visão da dinâmica dos sistemas. Aliás, eu já venho falando dessa dinâmica o tempo todo, mas eu quero agora focar especificamente nessa dinâmica. Então, eu gostaria também de falar para você um pouco de mim. Eu sou Marcos Wunderlich, sou do Instituto Holos, sou mentalizador do sistema ISOR, né, para práticas de mentoring, de coaching. Eu sou formador de mentores, de coaches. Eu também faço formação de líderes transformacionais. E, né, viajo pelo Brasil inteiro ministrando cursos e também os meus cursos EAD. Então, tenho uma experiência bastante grande, já bastante forte, né? Já sou um sênior nessa história toda aqui. E eu quero passar um pouco assim dessa visão que a gente precisa começar a ter para a gente poder, digamos assim, administrar muito melhor os sistemas aonde a gente está, poder ter uma visão mais global, né, de tudo através da visão sistêmica. Então, existe uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, ele fala assim: a existência é como uma teia de aranha. Você toca na teia em qualquer lugar, mas o todo vibra. Olha que legal. O toque é focado num determinado lugar. Está certo, mas o todo vibra. Esse é o significado. E você precisa entender isto, tá? Sempre que você faz alguma coisa, não é só você que está envolvido. O todo está envolvido. A sua responsabilidade é grande. Então, vamos trabalhar aqui essas muitas variáveis do sistema humano, né? Eu tirei aqui, né, vários aspectos, mas eu quero trabalhar aspecto por aspecto, né? Tem aqueles aspectos iniciais, da entrada, processamento, saída, do feedback, etc. Mas nós vamos além disso. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para você
É assim, é o grau de permeabilidade entre faixa interna e faixa externa. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu volto a chamar a atenção, porque a faixa interna, a faixa externa, elas se comunicam. Então, às vezes, tem empresas muito fechadas entre si, né, em si mesmas, então elas não se renovam, elas têm uma dificuldade de renovação, sabe? Às vezes elas morrem dentro de si mesmas. E, às vezes, tem empresas que têm um tônus adequado, elas sabem se comunicar com a faixa interna, e faixa externa, e sabem receber a faixa externa para a interna, e eles têm um equilíbrio muito bom disso, sabe? E algumas são totalmente abertas, por exemplo, algumas empresas, muitas estatais, elas são muito abertas às ingerências politiqueiras. Então, essas empresas não vão muito bem, né? Porque elas recebem muita energia de fora que desanda o próprio sistema. O próprio sistema não tem uma capacidade de regulação assim, porque ele é muito aberto. Então, nós temos que saber dosar a permeabilidade de faixa interna, faixa externa, essa comunicação, essa troca de energia. Então, esse é um ponto, sabe, que sempre precisa ser levado em conta, obviamente. Agora, o sistema ele tem uma existência cíclica, né? Eu já falei sobre isso também, né? Ele se dá por sintropia e entropia. Ele se organiza num novo nível e ele também joga coisas fora que não precisa mais. Então, esse modelo, né, que eu gosto de passar aqui, ele é um modelo da epigênese, a gente chama isso de epigênese no sistema ISO. É o epílogo e a gênese, o início e o final. Então, todo ciclo tem um início, tem um ciclo, ele vai para o seu final, né? Então, tem uma expansão e tem um recolhimento. Então, quando começa um ciclo, ele termina, e quando ele termina, ele pode criar um novo ciclo, que é a sintropia, algumas coisas vão para a entropia. Mas quando uma empresa não cria um novo ciclo, essa empresa precisa fechar, porque ela morreu, ela morre, ela não cria um novo ciclo. Então, isso é um processo que existe também em todos os sistemas, e em cada subsistema tem isso também. Então, eu preciso ver quando um ciclo está terminando, quando eu preciso fazer uma renovação, quando eu preciso fazer uma mudança, etc. Então, esse processo dinâmico, ele é muito importante. Agora, um outro aspecto é o seguinte, que um sistema ele tem um fluxo de matéria, ele tem um fluxo de energia e um fluxo de informação. Então, a matéria está lá sendo processada, né, aquilo que é material, equipamentos, papéis, materiais, etc. A energia despendida nisso, para fazer essa usinagem desse processo todo, né, dessa transformação, e o processo de informação. A informação está ali o tempo todo. Então, isso existe sempre dentro de um sistema. Existe a matéria, existe a energia, existe informação. E todo sistema, continuando, ele tem uma memória. Então, uma empresa, por exemplo, tem uma memória dos anos passados, das experiências acumuladas, né? Você tem uma memória também lá da tua infância, e isso tem influência no teu dia a dia. Então, todo sistema humano ele tem uma história, a gente poderia chamar isso de cultura, né? E que isso, de uma certa forma, está presente, né? E todo sistema ele tem uma característica que a gente chama de probabilístico. O sistema é sempre probabilístico, né? Pode cair um meteoro no sistema e acabou com tudo, sabe? Ou, de repente, muda a política financeira e a empresa tem que se reinventar para um novo rumo, porque o dólar subiu, porque baixou, ou porque esse produto não serve mais, ou esse produto já não tem mais, digamos assim, mercado, né? Por exemplo, o mercado de discos LP acabou, aí veio os CDs, o CD também acabou, sabe? Então você vai ver que, de repente, você não pode continuar muito dentro de algo que está terminando. Então, é probabilístico para onde a tua empresa vai caminhar. Você não sabe bem para onde, né? Mas ela tem também o quê? A sua cultura interna. E a gente chama isso também, né, do estado interno, né, de processo profundo dentro da empresa, né, que é a identidade da empresa. Essa identidade é uma energia muito sutil que está ali
e que às vezes não permite certas coisas acontecer, né? Por exemplo, essas identidades normalmente são formadas, né, pelos donos que estão ali, ou pelos diretores, ou pelos próprios fundadores, né? E isso é uma questão que precisa ser vista. Uma empresa só pode se transformar se a identidade da empresa também mudar, ou seja, a visão de mundo e a consciência dos donos também muda, porque senão tudo tranca e não vai adiante. Então esse é um outro processo que nós temos que ver, é um processo meio invisível. Então o sistema tem algumas coisas invisíveis que a gente não vê, né? E essa é a parte interessante. Agora, um sistema também, ele pode se autorregular, sabe? Por exemplo, assim, você está vendo que comeu demais e, de repente, você vai fazer um dia de jejum para você dar uma autorregulada. Ou você está tendo um determinado comportamento que está dando dificuldades no teu relacionamento e você se propõe a não ter mais aquele comportamento. Então, você se autorregula. Então, uma empresa pode se regular, um casal pode se regular, né? Existe essa autorregulação. Mas, às vezes, também existe o quê? Uma heterorregulação. Hétero é de mim para o outro. Então, o gerente, ele pode regular o seu funcionário, sabe? O diretor, ele pode ter uma intervenção num determinado departamento, isso é uma intervenção de fora para dentro. É hétero, tá? Ou pode ter uma interregulação. A interregulação é, por exemplo, um casal que se regula mutuamente. Então, o casal negocia algumas coisas, tá? Então, a esposa vai fazer algo diferente, o marido também, e aquilo vai ser bom para os dois. Ou um departamento vai conversar com outro departamento para eles se interregularem e fazerem melhores processos entre si, sabe? Então, um sistema sempre pode ter uma auto, ele pode ter uma intervenção hétero ou inter, sabe? E isso é muito salutar. Quanto mais hétero e, aliás, mais autorregulação você tiver, sua área, seu setor, mais profundo é o processo, porque você não vai depender de terceiros e nem de outras pessoas te regulando. Então, isso é muito salutar. Agora, todo sistema também, ele é um campo de energia. Sabe, existe o quê? Um campo de energia, que é um clima. Então, você vai numa empresa, lá tem um clima. Você vai numa outra empresa, lá tem outro clima. Você vai numa praça, tem outro clima. Então, esse clima, ela é a energia do local, né, que a gente chama de tensor. No sistema ISO, nós chamamos isso de tensor. O que é tensor? Isso vem da teoria de tensores de Einstein, porque o tensor, ele é algo que determina a ordem dos acontecimentos. Então, se numa empresa existe muita guerra, a tendência é ter mais guerra interna, porque esse é o clima da empresa. Se uma empresa ela tem uma capacidade de boa negociação, ele tem um clima de negociação, daí ela sempre consegue negociar bem, porque tem esse clima, tem essa cultura, tem essa energia, aquilo está presente na empresa. Então, esse clima é o quê? É o aspecto mais sutil que a gente não vê, mas que está presente o tempo todo, sabe? Então, o clima organizacional, ele determina a ordem de como que as coisas vão acontecer na empresa. Isso aqui é fantástico. E esse clima organizacional, ele vem da onde? Em primeiro lugar, ele vem dos impulsos mentais das pessoas. Então, a pessoa pensa de alguma forma, sabe? Ela tem um jeito de pensar, de entender, ela tem um paradigma, uma visão, e essa visão, ela gera o clima pessoal. Por exemplo, tem pessoas que têm assim, uma visão beligerante, eles gostam de brigar. Então, eles já vão ser pessoas que, aonde elas vão, eles criam briga, criam problemas. Então, esse é um clima pessoal, mas é a visão dela que é assim, que gera isso na pessoa. Agora, essa pessoa vai para uma equipe. Então, é a soma das energias individuais, ou dos climas individuais, que gera o clima de uma equipe. Então, é possível trabalhar esse clima das equipes para a gente melhorar sempre esse clima, ter um clima de maior interação, de produtividade, de sinergia, mas os diferentes equipes ou diferentes setores vão formar o clima organizacional.
Então, o clima organizacional determina o sucesso da empresa, determina a produtividade da empresa, né? Determina o grau de bem-estar das pessoas, né? Determina se essa vai ser uma empresa longeva ou não, se ela tem visão adequada para fazer mudanças ou não. Então, o clima organizacional, aquilo que é invisível, é o que determina o que vai acontecer na empresa. É muito sutil e nós temos que dar uma olhada no clima de cada sistema, né, de cada subsistema, porque isso aqui é fundamental quando a gente começa a ver essa complexidade, essa interligação de diferentes aspectos que existem dentro do sistema. Então, você vai ver que você tem, né, a necessidade de ver diferentes aspectos. Agora, esse clima, digamos, pessoal, ele vem da frequência energética da mente das pessoas. O que elas pensam, né, aquilo gera uma determinada frequência que passa para as outras pessoas. Com certeza, sim. Aí vem alguns aspectos interessantes, que é o nosso lado do centramento pessoal, de não entrarmos no clima das outras pessoas, de sabermos ter um clima harmônico e harmonizar os outros, e não entrar na energia negativa dos outros. Aí tem uma série de aspectos que eu sempre ministro nos meus cursos, assim, de uma forma assim, bastante aprofundada, porque é um aspecto assim, fundamental. Tá? Agora, é muito importante, né, um novo aspecto aqui, as pessoas que trabalham numa empresa, numa organização, um profissional, ter uma mente aberta. Mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Então, isso aqui é o uso da teoria U. A teoria U é uma teoria assim, bastante nova, né? Surgiu lá no MIT com Otto Scharmer, Peter Senge, e eles colocam assim, essa novidade na área da liderança, a teoria U. Então, a teoria U ela é um processo decisório que tem a forma da letra U. Você entra por um lado e sai pelo outro. Né? Então, você vai ter um lado mais superficial, que é a mente, né? A mente racional, etc. Aí você vai ter o lado mais do coração, que é o lado emocional, da percepção, da intuição, etc. E da vontade, que é a parte mais profunda, a parte profunda do U, da onde você vai ter o quê? Uma ligação com o todo. Você vai ter o quê? A inspiração, né? Que vem da sabedoria, ou a intuição que vem da sabedoria. Você se liga à tua sabedoria interna, né, pelo aspecto mais profundo seu. E dali vão vir insights daquilo que realmente é necessário. Então, é a nova empresa que surge da sabedoria e não mais dos raciocínios lineares tecnicistas, passado, presente e futuro. Então, eu vou criar a empresa que é preciso criar, e não a empresa histórica que teve problemas, que vai ter problemas agora e que leva isso para o seu futuro também. Então, aqui é algo assim fantástico. Então, a liderança transformacional, né, ela trabalha com a sabedoria. Então, dá de 10 a 0 no pensamento analítico, no pensamento, né, mecanicista, nas planilhas, etc. Embora o pensamento mecanicista também é importante, faz parte para as pequenas coisas. Eu não estou dizendo que a visão sistêmica é o máximo, a visão mecanicista não é. Não. Todas elas são igualmente importantes no seu lugar, no seu momento, aonde elas estão. Ok? Então, isso é o que a gente chama aqui, né, da teoria U para esses processos mais profundos nas organizações, quando você precisa analisar, né, os diferentes aspectos que estão sempre interligados dentro do sistema. Agora, um outro aspecto é a questão assim, que cada sistema ele contém subsistemas. Nós já falamos sobre isso, mas aqui eu faço uma analogia com os fractais. Né? Os fractais eles são o quê? Formas em miniatura da forma maior. Então, um exemplo é um brócolis. O brócolis tem uma forma de ser, todo brócolis, mas cada florzinha dele lá, ele também é um brócolinho pequenininho, assim, né? Mas ele repete a forma. Então, assim, um subsistema, ele também tem todos os componentes de um sistema maior, em miniatura, obviamente. E cada um desses subsistemas tem outros subsistemas, outros subsistemas e outros subsistemas. Então, isso aqui é um aspecto, assim, muito importante. Aonde a gente passa a ter uma visão holística.
porque o todo sempre vai estar na parte. Então, toda a empresa está num departamento, toda a empresa está lá num determinado setor de almoxarifado, por exemplo, né? Ou está no setor de produção. Ali tem a influência do diretor, ali tem o RH, ali tem custos, ali tem vários outros subsistemas da empresa, né, que estão atuando ali, sabe? Então, o gerente de uma área, ele precisa se comprometer com o todo, né, e não só com a sua área, porque se eu penso só na minha área, eu tenho uma visão dividida e eu posso pegar rumos desconectados da empresa como um todo, e esse é um grande problema. Então, eu preciso entender que a ordem maior preestabelece a ordem no subsistema. Eu preciso entender como, em que contexto que eu estou na empresa para poder ter sintonia com toda a empresa na minha área, no meu trabalho. Então, essa questão dos subsistemas, né, entendendo isso, é muito importante. Então, a visão holística é isso, o todo está na parte. Então, isso aí é um aspecto assim, que a gente precisa levar em conta com muita seriedade também. Agora, um outro aspecto, né? O 10º aspecto que eu estou colocando aqui. Todo sistema funciona por homeostase. O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio dinâmico, né? Como o sistema ele tem movimentos, e esses movimentos sempre se dão por uma certa expansão, por certo recolhimento, então existe assim, um equilíbrio entre a expansão e o recolhimento. Então, o sistema ele acha um alto equilíbrio entre si. Assim como o nosso corpo também, né? Às vezes você tem uma dificuldade em algum órgão seu, você ingeriu alguma coisa, tal. O próprio corpo ele vai se autorregular, né? Os animais fazem muito isso, os cachorros, quando tem problemas, eles deitam lá num cantinho, comem uma ervinha lá, alguma coisa, eles se autorregulam, eles encontram novamente o seu equilíbrio. Pode acontecer em alguma organização de desequilibrar muito. Aí é necessária uma intervenção drástica, né, para poder realmente equilibrar, né? No Brasil já houve casos em que o Brasil se desequilibrou muito, sabe? E aí o que aconteceu? O impeachment, né? O impeachment foi o quê? Uma necessidade de autorregulação do país, né? E isso acaba entrando no inconsciente coletivo, porque há uma necessidade de equilíbrio, porque o desequilíbrio é tão grande que não é mais possível trabalhar com ele, ou ficar dentro dele. Então, esse é um aspecto assim, realmente dinâmico, né? Da homeostase, do equilíbrio. Muitas vezes, você não precisa interferir muito. O próprio sistema se autorregula e ele gera uma homeostase, ele se equilibra. Às vezes, as relações entre os setores se equilibram por si só. Às vezes, na família também. A própria família encontra seu equilíbrio de uma forma natural. Não precisa controlar muito, sabe? Até porque não há uma possibilidade de controlar as pessoas, de controlar os outros, não é? Então, esse é um aspecto assim, que a gente precisa também perceber esses movimentos de equilíbrio, de pouco desequilíbrio, ele se equilibra de novo e por aí vai. Agora, o aspecto assim, mais importante que eu quero trazer, né, e que é uma essência de trabalho que eu faço, é que todo sistema humano ele tem potencialidades, né? Os seres humanos têm potenciais. Esses potenciais podem ser ativos, ativados já, ou eles podem estar no estado de latência, ou semi-latência. E quando eu falo dessas potencialidades, eu falo de potencialidades que geram o isomorfismo, ou seja, que geram atitudes coerentes com a vida, que geram atitudes com que haja uma conexão com a ordem natural da vida. Então, eu chamo isso de macrocompetências sistêmicas. Então, quando o ser humano ele tem uma capacidade, ele sempre tem, mas quando ele é apresentado para as macrocompetências sistêmicas, ele vai ativar, né, essas macrocompetências e que trabalham, né, de uma forma muito interessante, porque uma macrocompetência ela é sempre o conjunto de várias subcompetências. Então, elas trabalham entre si, essas subcompetências,
formando uma macrocompetência. E essa macrocompetência é muito forte. Então, quando isso é ativado dentro das pessoas, através de um processo consciente, né, existe aqui uma capacidade de autodimensionamento. Né? Então, a pessoa ela começa a se dimensionar. Então, ela se prepara para o trabalho, ela tem uma preparação interna, ela tem uma visão clara, uma visão realmente que permite atuar com coerência. Então, eu tenho que ter um dimensionamento para tudo que eu faço. Então, o sistema precisa se dimensionar muito bem. Né? Por exemplo, uma empresa precisa se dimensionar, por exemplo, na sua gestão de pessoas. Porque a gestão de pessoas, ela é aquilo que vai gerar o quê? O clima organizacional. Né? O dimensionamento, ele gera também um aspecto de motivação dentro da empresa. Empresas motivadas, pessoas motivadas. Sem isso, né, essa coerência interna, você vai ter uma não motivação, você não vai ter clima adequado, porque isso não é trabalhado de uma forma coerente. Então, essas macrocompetências, elas são em número de 7 dentro dessa visão aqui. A macrocompetência de regulação é a tua capacidade de você ter ajustes dinâmicos o tempo todo. Todo o tempo eu tenho que me ajustar às situações. Então, é a minha capacidade de me ajustar a tudo que acontece. Então, eu paro de reclamar e eu passo a conduzir através de um ajuste adequado a toda a situação. Então, isso aqui é maravilhoso, gente, porque exige uma capacidade de gestão profunda, né, das pessoas, líderes e profissionais, de saber se regular a cada instante, junto a cada cliente, etc. Né? E junto com isso vem o quê? A nossa capacidade interadora. Eu estou sempre interagindo com pessoas. Então eu preciso o quê? Saber interagir de uma forma sinérgica, sempre com negociações ganha-ganha. E quando isso surge, eu desfaço os jogos de poder. Então, a interação entre pessoas, ela desfaz os jogos de poder, sabe? Mas quando é algo realmente profundo, isomórfico, coerente com a vida, que todos nós temos. Mas como isso não é ensinado, isso não é apresentado, as pessoas não têm essas macrocompetências sistêmicas. E por isso que as empresas têm tantos problemas, os seres humanos têm tantas dificuldades também. Assim como uma macrocompetência, ela é uma macrocompetência, a quarta, ela é de direção. Ou seja, a maior dificuldade de um líder numa empresa é dar direção à empresa. Para onde minha empresa vai? Sabe? Não é fazer, fazer, fazer. Isso é fácil. Agora, para onde vai? Qual é a gestão e a liderança por trás dessa empresa, sabe? Então, essa que é a grande dificuldade. E aí vem a liderança transformacional. Como que eu transformo a minha empresa para um novo nível, aonde eu tenho, digamos, um oceano mais azul, aonde eu posso realmente ter uma direção adequada, coerente com a vida, né? E também realizar. Uma empresa precisa se realizar, uma pessoa precisa se realizar. Então, essa macrocompetência de realização é o quê? É você ter ganhos, é você ter lucro na empresa, mas com qualidade de vida. Não adianta só lucro sem qualidade de vida. Ou realizar a tua vida como pessoa, como ser humano. E essa pergunta é muito, muito forte. O que é a realização da vida? Aí vem, né, a destruição, de uma certa forma, dessa visão de realização, produção, consumo, produção, consumo. As pessoas produzem, achando que quanto mais consomem, mais felizes serão. E isso é uma coisa que não é real, sabe? A felicidade é bem outra coisa, né? Embora você vá consumir, vá produzir, mas você tem comedimento e clareza, né? Porque você vai buscar felicidade interna, profunda, independente de todos os fatos externos. É uma mudança fantástica. Agora, a aprendizagem é muito importante, que é o que? A nossa incorporação das experiências, porque eu me torno forte, eu tenho capacidade maior do que antes, eu tenho as experiências mais acumuladas, né? Então, quando eu tenho experiências mais acumuladas, o que acontece? Eu vou transcender, eu vou ir para um novo ciclo. Eu transcendo o ciclo anterior. E isso é a nossa evolução, que é a nossa capacidade de transcendência. Então, uma empresa, ela sempre vai se renovando para um novo tempo.
desde que ela tenha o capital intelectual suficiente, pela incorporação, pela aprendizagem profunda, pela Learning Organization, se for o caso, né? E por todos esses processos em conjunto. Então, isso aqui, gente, é ouro na mão, com certeza. E isso aqui é uma das competências que os líderes precisam adquirir. Então, agora, finalizando aqui a minha palestra, eu mostro para você um quadro com todas essas variáveis, né? Essas variáveis internas que tem o sistema, né? Então, você pode ver aqui no desenho, né, todos esses aspectos que contém um sistema e como cada um desses subaspectos interrelaciona entre si, formando um todo. Então, isso é a visão sistêmica. Então, na visão sistêmica, você precisa levar em conta todas essas interligações, esses processos de conexão das diferentes partes, né? E isso forma o todo. Eu espero que isso aqui realmente te ajude na tua vida profissional, para que você possa superar em muitos aspectos a visão analítica, a visão racional, a visão mecanicista, porque isso aqui realmente é uma abertura assim, muito grande. Então, agradeço aqui, muito obrigado, entre em contato, né, comigo aqui pelo site holos.org.br ou pelo e-mail, pelo WhatsApp. Se você tiver perguntas, estou à disposição sua, fique bem à vontade. Muito obrigado por tudo. Valeu, gente. Até mais.